Olá, estudantes! Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Então, nessa aula, eu vou explicar para vocês o volume do cilindro e o volume do cone. Então, o volume do cilindro. Primeiramente, o que é um cilindro? O cilindro ele é uma figura geométrica espacial com formato circular. Ele possui o mesmo diâmetro em todo o seu comprimento. Possui duas bases circulares, então aqui a base de baixo é circular, assim como a base de cima, e o raio, então, é o mesmo, já que o diâmetro também é o mesmo. Esse cilindro, a área da base, vocês podem observar que ela equivale a calcular a área de uma circunferência, né? Calcular a área desse círculo aqui, na verdade. Para calcular, então, a área da base, a gente usa a fórmula. A área da base, πr², onde AB é a área da base, π é um número, π, que corresponde aproximadamente a 3,14, ou eu posso deixar escrito π, e R, então, é o raio dessa minha base. Como que eu vou determinar o volume? O volume é a área da base, né? O volume dessa figura é calcular a área da base vezes a altura. No caso aqui, a área da base, então, é a área do círculo, vezes a altura, né? A altura está aqui. O que vai acontecer? A gente já sabe que a área da base é πr², que é a área do círculo, certo? Vezes, então, a minha altura. Então, a fórmula do volume, ela é πr² vezes h. Né? Então, eu tenho aqui definido a fórmula para calcular o volume de um cilindro. Então, vamos para um exemplo. Um tambor com 80 centímetros de altura e raio da base medindo 50 centímetros. Calcule a capacidade desse tambor. Então, a minha fórmula, πr² vezes h. Observem que eu tenho que 80 centímetros é a altura, então eu vou colocar o 80 no lugar do h. E o raio da base é 50, então no lugar do r eu vou botar o 50. Então, eu obtive aqui π vezes 50² vezes 80. Efetuando esse cálculo, 50², 50 vezes 50, 2.500. Vezes 80, então, a gente chega a 200.000 π centímetros cúbicos. Tá? Então, eu tenho aqui a minha resposta. Agora, para o cone. Como que eu vou determinar o volume do cone? O volume do cone, primeiro eu vou identificar o que é um cone. Um cone, então, é essa figura aqui, que a base dela, né, ela também é um sólido geométrico, e a base dela também é um círculo, tá? Por isso, então, eu estou explicando os dois no mesmo vídeo. A base dela é um círculo. A gente também tem uma altura, a gente tem aqui um raio, e a gente tem aqui a geratriz. Nesse vídeo eu não vou estar explicando nada sobre a geratriz, tá? Mas se alguém tiver alguma dúvida, pode também deixar nos comentários que eu vou entrar em contato na medida do possível retornando, tá? Aqui eu estou explicando só usando a altura mesmo em si. Observem que, diferente do cilindro, que ele tem aqui uma base circular e lá em cima também uma base circular, o cone não tem isso. Então, a fórmula do cone, ela é a área da base vezes a altura, dividido por 3. Então, ela tem essa divisão por 3. É isso que a diferencia do cilindro. Então, nessa fórmula, então, R é o raio da base do cone, H é a altura do sólido geométrico. Tá? Então, eu chego àquela fórmula ali. Então, vamos para um exemplo. Um cone ele possui 18 centímetros de altura e seu raio mede 10 centímetros. Qual é o volume desse cone? Pois bem, para resolver esse problema, a gente só precisa substituir os valores na fórmula do volume do cone. A fórmula do volume do cone, a área da base, como é um círculo, então é πr², vezes a altura dividido por 3. No meu caso aqui, o raio mede 10, então no lugar do R, 10. E a minha altura, o H, 18.
Então, refazendo o cálculo, 10 ao quadrado, 10 vezes 10, 100. Então, 100 vezes 18, 1.800 π. 1.800 dividido por 3, 600 π centímetros cúbicos. Então, está aqui o volume desse cone do exemplo 1. Já no exemplo 2, determine o volume do cubo abaixo. Considere π igual a 3,14. Então, muitas vezes, o que pode acontecer num exercício é não ter o π na resposta. Né? Vocês fazem alguma atividade do livro, vocês vão olhar que não tem o π. É um outro número, deu diferente. Então, geralmente, a gente usa o π, ele é um número irracional, então ele não tem fim aqui, a gente aproxima com essas duas casas decimais. Então, geralmente, a gente usa o 3,14. Tá? Então, aqui tem um exemplo onde eu vou, no final, então, chegar a um número. Não vou deixar o símbolo π junto. Tá? Que também é um número, né? O π é um número. Então, aplicando a fórmula, volume é πr ao quadrado vezes h dividido por 3. Observem que nesse meu desenho aqui, então, o raio é 3, então no lugar do r, 3. E a minha altura está aqui, 5,5. Dividido por 3. Calculando 3 ao quadrado, 9. 9 vezes 5,5, 49,5. 49,5 eu vou dividir por 3. Dividindo por 3, então eu cheguei à resposta, 16,5 π. Essa resposta aqui já é o suficiente. Mas como nesse exemplo aqui está dizendo, né, que o valor do π é 3,14, é para usar esse valor, então agora eu ainda vou fazer 16,5, então, vezes o 3,14, que é o valor aproximado de π. Onde eu chego, então, à resposta 51,81 metros cúbicos. Esse, então, seria o volume deste cone do exemplo 2. Espero que tenham compreendido. Qualquer dúvida, podem deixar nos comentários, que na medida do possível estarei entrando em contato e respondendo as dúvidas de vocês. Agradeço por assistirem mais esse vídeo. Tenham todos ótimos estudos. Abraços a todos.